Olha, com o surgimento de novas técnicas e a melhora significativa da qualidade dos resultados, a cirurgia plástica de face ou lifting de face oferece um rejuvenescimento facial e tornou-se um dos procedimentos mais populares. Porém, é preciso muito cuidado. Antes de aderir a uma dessas técnicas de rejuvenescimento, eu quero que você saiba como elas funcionam, como é que você descobre qual é a mais adequada, porque rosto esticadíssimo é coisa do passado. Para a gente explicar melhor tudo isso, eu recebo mais uma vez o cirurgião plástico Dr. Marcos Tomé. Seja bem-vindo. Prazer, Fábio, estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar aqui, né, conversando com todo mundo de casa, com vocês aqui. E elogiar também aqui o programa, foi muito bonita a decoração. Ai, que bom, parabéns. Seja bem-vindo. Você estava me devendo a visita fazia tempo, né? Eu sei que a agenda está complicada, mas que bom que hoje deu certo. Não, mas um prazer. A hora que você precisar, eu estou aqui. Essa introdução está bem certinha, não tá? Coisa esticadíssima. É isso passou. mesmo, exatamente, porque o que as pessoas querem hoje, Fábio, né? A bem da verdade, a mulher moderna, ela se tornou um pouco diferente da mulher antiga, é lógico. Por quê? Porque ela não tem tempo para ficar em casa 1, 2 meses de recuperação, com o rosto todo inchado, enfaixada, por extremo, por assim dizer. Ela tem as atividades do dia a dia, né? Tem que trabalhar, tem que levar os filhos, por exemplo, para o colégio, mas tem as atividades normais. Então a mulher, equiparando com os homens hoje em dia, ela necessita de mais tempo para as suas atividades e menos tempo para uma recuperação. Entendi. Então, advindo disso, o que se pensou na cirurgia plástica? Bom, temos que desenvolver técnicas que a gente consiga fazer a cirurgia ter um efeito similar a um efeito mais antigo, mas que a pessoa retorne às suas atividades mais rapidamente. Então, a tendência mundial hoje em dia seria o quê? Procedimentos minimamente invasivos que deem resultados de grandemente invasivos. E aí entra o que você falou, aquela face muito esticada não é bonita, porque fica caracterizado. Aquela pessoa fez plá, exatamente. O ideal é as pessoas olharem umas para as outras e falar, nossa, você está bonita, você está diferente. O que você está passando? Você está fazendo algum tratamento, e se a pessoa achar que está preparada para contar, não, fiz uma cirurgia plástica, nossa, essa que é a ideia, é você fazer um procedimento que dê um leve up na face. Entendi. E não que mude a pessoa ou descaracterize ela. Tá. Eu sei que você é especialista, não sei se está correto, não sei se não é o único, por sinal, que aqui faz o famoso mini lifting. Ah, tá. Veja, acredito que eu não seja o único que faça mini lifting, né? Todos os cirurgiões plásticos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eles estão aptos a fazer isso. Mas eu gosto muito dessa técnica. Por que isso? Porque a gente consegue ter um resultado natural, a pessoa se sente mais bonita, melhor e retorna muito mais rápido para os seus afazeres. E ela pode fazer isso antes de uma determinada idade, não tem isso? Sim, veja bem, por exemplo assim, vamos pegar uma paciente de meia idade, em torno aí de 45 anos mais ou menos. Então é uma paciente que, dependendo da história de vida dela, das condições que ela tem, se é fumante ou não, se toma muito sol ou não, esse tipo de coisa, ela vai ficar com a pele um pouquinho mais envelhecida do que o habitual. Né? Então, assim, a própria flacidez vai aumentar. Exatamente, porque por baixo desta pele aqui, nós temos um sistema que se chama assim, olha, Sistema Músculo Aponeurótico Superficial. Ou, para nós cirurgiões plásticos, uma sigla SMAS. Isso aí, ele vai ter a flacidez da musculatura e, junto com essa flacidez, a pele vem caindo. Entendi. Então, é aquele rosto um pouquinho envelhecido. Então, não necessariamente nesta paciente haja necessidade de você fazer uma cirurgia tão agressiva de face, a ponto de ter que descolar toda a pele do rosto, do pescoço, tracionar toda a pele. Na verdade, você pode fazer técnicas mínimas com cicatrizes menores e tirar um pouquinho de pele, por exemplo, ou fazer aplicatura, que a gente fala, né, suturar aquela musculatura por dentro para que ela retorne ao lugar. Né? E excetuando isso, também temos outras técnicas. Por exemplo, eu gosto muito de uma técnica que se chama round block. A gente passa uma sutura por aqui, por essa região, e fixa aqui atrás, por exemplo, da orelha aqui para cima. É muito interessante, porque você faz a tração da face rapidinho. Então, por exemplo, né, citando como exemplo assim, digamos que você tenha, Fábio, por exemplo, um casamento daqui a 20 dias. Você vai até meu consultório e fala assim, olha, doutor, eu queria fazer algo na minha face em que eu me sentisse bem, mas eu tenho um evento daqui a 20 dias. E tenho que estar bonita sem hematomas. E tenho que estar lá bem para esse dia. Mas eu queria fazer uma plástica de face. Olha,
Se a gente fosse usar uma plástica de face convencional, isso não seria possível. Mas tem uma técnica. Agora nós temos uma técnicazinha, ou temos algumas que a gente, no nosso arsenal, que a gente pode discutir com você e que vai dar certo de você estar lá. E daí a gente faz um mini lift. E esse mini lift tem o efeito do lifting convencional. Né? Entendi. Agora, uma coisa que você pode me perguntar, com relação à durabilidade, doutor Marcos, o que a gente diz hoje em dia? Difere do outro. Fábio, é simples de responder. E a gente tem que encarar a realidade. Veja, quanto tempo dura uma televisão? Sei lá, 10 anos. Né? Quanto tempo... Depende, né? Exatamente. Quanto tempo é feito para durar um carro, né? Você tem que ter as revisões disso. Claro. Então, a plástica é a mesma coisa. Vai durar o quê? Uns 5 anos de média? Por aí uns 5 anos. Mas se você fizer a manutenção disso, com cremes, com aplicações de toxina botulínica, com preenchimentos, com uma nova tração, por exemplo, dessa sutura, alguma coisa desse sentido, você vai ter um efeito mais prolongado. Nada é uniforme, claro. Exatamente. E cada caso é um caso, não é? Uma paciente reage diferente da outra. Exatamente. Por exemplo, a técnica clássica ainda tem sua indicação nos dias de hoje, pode até ter, mas eu acho que a técnica menos agressiva, por assim dizer, eu acho que nos dias de hoje é uma tendência mundial e deve ser adotada. Essa é uma opinião minha e a da maioria dos cirurgiões plásticos, porque é o que a gente vê em congresso, tanto no Brasil quanto fora. Tá, eu abri ontem no Face, contei que você estaria aqui de manhã e falei que as pessoas poderiam enviar algumas perguntas. Opa, legal. Então a Rose Rodrigues, por exemplo, ela pergunta como você sabe qual plástica indicar, se é a tradicional ou a mini lifting? Tá. É um prazer, Rose, estar falando com você e respondendo a tua pergunta. Veja, a avaliação, ela realmente depende de olhar a paciente, né? Então, quando a paciente tem uma pele muito flácida, muito caída, aí você pode até pensar em uma convencional. Mas eu diria assim, no meu arsenal hoje, de 10 pacientes, 10 eu faço técnicas menos agressivas. Tá. Essa é a minha opinião. A Andréia Ribeiro pergunta a partir de que idade, porque ela tem 34 anos, mas tem muita flacidez de rosto e pergunta se já é apta a fazer uma cirurgia. Tá, Andréia, 34, né, que você falou. Andréia, e veja bem, você estaria apta a fazer a cirurgia? Sim, precisaremos avaliar como é que está seu rosto. Se tiver uma flacidez, é óbvio que você tem indicação. Né, indiferente da idade. Por exemplo, quer ver? Pacientes, por exemplo, muito obesas, que fizeram cirurgia de redução do estômago, por exemplo. Verdade, certo? Aquela queda. Exatamente. Né? Ela vai perder muita gordura, por assim dizer, então a flacidez de pele vai ser muito grande. Ela pode ter 25 anos de idade, 28, isso depende da característica da pele e da avaliação. Então, você com 34, se a sua flacidez for intensa, você pode fazer. Agora, tem técnicas que podem ser feitas para você, que você só deu uma leve erguida na tua face, faz um up, que a gente fala, e você vai viver muito bem sem ser algo mais agressivo. E se reserva o mais agressivo para o dia que realmente você necessitar. Eu acho que nós, cirurgiões plásticos, temos que ser conscientes com relação a isso. Você não pode indicar apenas uma técnica. Eu vou fazer só agressivo, eu vou fazer só mini lifting. Não. A ideia é você variar de acordo com cada caso. E aí entra o estudo pessoal teu e a tua condição técnica. Muito legal. A Sueli Ribeiro diz que conhece o Dr. Marcos de Curitiba. Ah, você opera em Curitiba, eu esqueci de contar. É verdade. Manda um abraço e diz que prazer, Sueli. Que amor, que a dela ficou linda. Ó, que se expondo. Legal. Bom, vamos lá. A Érica pergunta se a cirurgia de pálpebra é indicada para qualquer idade. Cirurgia de pálpebra, ela, na verdade, você tem que ver como é que vai estar a flacidez dessa pele, Fábio. Por exemplo, né, nós temos, óbvio, 2 pálpebras aqui em um olho só, né, que seria superior e inferior, e às vezes você não tem flacidez nas duas. De repente tem pessoas que têm só a gordurinha localizada aqui na região da pálpebra inferior junto com a flacidez. E a de cima está bem. Então a gente só faz a de baixo. Entendi. Eu tenho nas duas só em cima? Você... Mais em cima. Mais em cima. Mas aqui tem também. Mas aí você tem só excesso de pele, não tem tanta gordurinha. Então era só tirar uma pelezinha. Então aí, tá vendo? É de cada caso, né? Entendi. Tem pessoas que têm, por exemplo, excesso de gordura e flacidez de pele. Então trata-se as duas condições. Tem pessoas que só têm flacidez de pele, não tem gordura. Então só tira uma pelezinha. Quer dizer, isso varia para o efeito que ela quer. Então, assim, por exemplo, tem pessoas que me procuram que a pálpebra superior, ela não tem esse arquinho assim do olho, sabe? É bem definido. É esse sulquinho que a gente fala aqui em cima. Então, a gente pode fazer esse sulco, por que não? Então, a gente tira uma pelezinha, trata a gordura e faz esse sulquinho de cima para que a pessoa fique com um aspecto mais natural. Então, é bem interessante. Tá.
A Ana Maria pergunta se é possível fazer pálpebra e nariz junto. É possível sim, Ana Maria. É um prazer falar com você. Você sabe que cirurgia de nariz é uma coisa que me fascina. Você adora, né? Eu Arrumar amo os o nariz. Adoro o nariz. E eu gosto de fazer uma técnica que se chama técnica aberta, ou exorrinoplastia, né? Então a gente faz uma incisãozinha pequena aqui na columela, que a gente fala, expõe o nariz, modela e retorna. É muito legal, fica um aspecto bem natural. E aí também é importante, porque nariz você não pode modificar o rosto da pessoa. Eu não gosto senão ela fica com outra fisionomia. E uma coisa que eu não gosto é assim, sabe? Ah, aquele nariz foi o Tomé que fez. Aquele nariz foi o Tomé que fez no sentido assim, modelo, sabe? Entendi. É uma receita de bolo. Não, eu acho que cada rosto é um rosto diferente e tem que ter um nariz adaptado para si. Tá, tem que ter uma característica. Exatamente. Né? Aquela não se identifica, pergunta quais os perigos das mulheres que ficam aplicando botox e ácido hialurônico em clínicas. Olha, eu diria para você o seguinte, se você procurar um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aqui em Ponta Grossa, nós somos em alguns, e aliás muito bons, você não tem perigo nenhum com relação a isso. O que eu acho que é perigoso é você ficar procurando um médico ou algum outro profissional, fisioterapeuta ou cabeleireiro, que não seja especialista na área. Eu acho que ela se referiu a clínicas de estética e não a clínica com cirurgião. A clínica de estética, veja, eu acho o seguinte, é a mesma coisa que eu perguntar para você assim, quer ver? Olha, quem que resolve o teu problema aqui na televisão, Fábio? Quem que conserta a câmera? É o técnico na câmera. Daí de repente eu resolvo abrir a câmera, será que vai dar certo? Pode até dar a princípio, mas algum problema vai acontecer. Então procura um cirurgião plástico. O cirurgião plástico é o médico que passou por treinamento específico para isso, fez no mínimo 5 anos de residência e sabe o que está fazendo. Tem que ter cuidado, né? Principalmente com o seu rosto. E com o valor também. Porque às vezes as pessoas são atraídas pelo valor. Né? Às vezes acha que um cirurgião plástico vai ser muito caro para fazer isso, acaba que vai em alguma outra clínica porque eles reduzem o valor. Mas aí se troca gato por lebre às vezes, né? Você não sabe a procedência do produto que está usando. Então eu acho que o cirurgião plástico é o médico mais indicado. Desconfia, né? Quando o preço não é muito justo, você desconfia. Isso aí. Você sabe que eu ficaria um programa todo aqui fazendo perguntas, né? Mas eu prometo que se ele não puder retornar, eu marco e a gente grava lá no consultório. Não, mas eu venho. O Dr. Marcos Tomé aqui em Ponta Grossa atende no Instituto MT. O telefone está no seu vídeo. E eu acho muito legal quando o Marquinho vem que ele fala exatamente isso, que o importante é você procurar um cirurgião credenciado, né? Exatamente. Que você saiba quem é, de onde veio, saiba a sua formação. Não se arrisque, principalmente quando você está oferecendo seu corpo para se cuidar. É verdade. E Fábio, e caso queiram procurar, entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é só colocar alguns buscadores na internet, é SBCP, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou www.cirurgiaplástica.org.br, lá tem procurar profissional. Coloca o nome do profissional e você vê se ele é cirurgião plástico mesmo. Entendi. Aí você tem todas as credenciais. Exatamente. Obrigado, viu? Adorei te receber.